Olá, coisa querida, professora Adriane Fauti, vamos falar agora a respeito da chamada ação popular. A ação popular também é um remédio constitucional de natureza judicial, ou seja, é uma ação constitucional proposta perante o Poder Judiciário para garantir determinados direitos previstos na nossa Constituição. E vamos ver para que ela serve, vem comigo. Qualquer cidadão, isso aqui é importante, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio, e aqui pegamos, ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vamos entender aqui, então, para que serve essa ação? A ação popular é uma ação de titularidade exclusiva do cidadão. Aqui é a Constituição dando direitos para o cidadão, ou seja, aquele que exerce direitos políticos. Aqui o conceito de cidadania está relacionado ao conceito clássico de cidadania, ou seja, aquele que exerce direitos políticos. Por isso que a ação popular ela também decorre do exercício da soberania popular, do exercício dos direitos políticos. E aqui a finalidade dessa ação não é proteger direitos individuais. Aqui a ação popular, ela não vai proteger o interesse da Adriane, o interesse da Maria, o interesse do João. Aqui a ação popular, ela visa defender direitos difusos, direitos da coletividade, direitos da própria sociedade. Você veja que a finalidade é defender o quê? O patrimônio público. O patrimônio público é um negócio da Adriane? Não, não é um direito individual. Defender a moralidade administrativa. Opa, também não é só de uma pessoa, não é individual. Defender o meio ambiente aqui, um interesse, um direito difuso, patrimônio histórico, cultural, você está entendendo? Então é através da ação popular que o cidadão ele tem o direito legítimo de defender direitos difusos, direitos transindividuais, direitos da coletividade. Ok? Isso que é muito bonito. Vamos lá. Por isso a gente pode esquematizar assim, ó. A ação popular, caneta, a ação popular, ela serve para anular um ato lesivo. Lesivo a quê? Ora, ao patrimônio. Ao meu patrimônio, ao patrimônio particular? Não. Aquele patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, então que há recurso público, ainda ao patrimônio histórico, que não deixa, né, de ser uma espécie de patrimônio público, ou ainda ao patrimônio cultural. Aquele ato lesivo à moralidade administrativa, que é um princípio da administração pública, e ainda lesivo ao meio ambiente. Ao meio ambiente. E a gente vai destrinchar um pouquinho isso aqui, ó. Veja que a finalidade é defender interesses difusos, coletivos, e não interesses individuais, ok? Tá. É uma ação que tem natureza civil. É uma ação de natureza civil. Logo, não é uma ação de natureza penal. É só assim que pode aparecer na nossa prova. Vamos um pouquinho mais. Quando a Constituição ela fala em ato lesivo, vamos por aqui, ó. Ato lesivo,
ela está se referindo a qualquer tipo de ato, seja ele um ato comissivo ou omissivo. Esse ato também pode ser um contrato, desde que tenha natureza administrativa. Aqui, ó, não cabe, vou colocar em vermelhinho, não cabe em face de atos judiciais. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui, ó. A ação popular, ela visa anular, para que não exista aqui um ato lesivo. Esse ato lesivo ao patrimônio, moralidade, meio ambiente, ele pode ser um ato comissivo, ou seja, um agir do Estado, ou seja, o Estado, a administração, violou o meio ambiente, infringiu a moralidade, lesionou um patrimônio público. Então, eu tenho um ato comissivo, uma ação. Mas eu também tenho o cabimento da ação popular por omissão. Vamos imaginar que a administração pública esteja agindo de forma omissa quanto à defesa do meio ambiente. Nesse caso, eu não preciso esperar que a lesividade aconteça, que o prejuízo ocorra para me valer da ação popular. Então, eu posso estar diante, muitas vezes, de uma omissão da administração e essa omissão já está gerando prejuízo. Então, por exemplo, a administração teria um dever de preservar o meio ambiente numa situação específica e não está fazendo. Nesse caso, há uma lesão ao meio ambiente, mas não por uma ação, e sim por uma omissão. Então, cabe em face de atos comissivos ou omissivos. Esse ato entenda-se como um contrato. Por exemplo, imagine um contrato de licitação. Imagine que a administração está lavrando um contrato, né, de licitação e, em decorrência desse contrato, haverá uma violação à moralidade administrativa, sei lá, um contrato, uma licitação fraudulenta, alguma coisa assim, ou uma licitação, né, que foi feita lá e que, em decorrência disso, desse contrato, teríamos um prejuízo muito grande ao meio ambiente, violando normas ambientais, eu posso me valer da ação popular. Por isso que a ação popular, a gente vai ver na sequência, ela tem um caráter preventivo ou repressivo. Eu posso fazer a ação popular antes da lesividade ou posso fazer também depois que o ato lesivo já ocorreu para que ele seja retirado, para que ele seja anulado, ok? Então, voltando aqui, ó, por ato, entenda-se aquele ato de natureza administrativa, seja ele comissivo ou omissivo, ou seja, uma omissão do Estado ou uma ação do Estado que prejudique esses direitos. Pode também ser um contrato, por exemplo, um contrato aí administrativo, tá? Não cabe, portanto, de decisões ou atos judiciais. Outra coisa importante aqui, ó, é que, de acordo com a melhor doutrina, não precisa o autor demonstrar na sua petição lá, na sua ação popular, prejuízo ao erário. Ele pode até provar, mas isso não é um requisito indispensável para se mostrar a lesividade. Vamos imaginar, por exemplo, a omissão do Estado na questão da preservação do patrimônio público, ou do caso do meio ambiente. Eu não preciso dizer, olha, nós estamos tendo um prejuízo assim, 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 assim. Só a situação do Estado já estar agindo de forma omissa, numa situação específica, já há um prejuízo. Então, eu não preciso mensurar, fazer cálculo em si, para dizer, olha, realmente eu preciso anular esse ato lesivo, ok? Então, defende aqui a doutrina e a melhor jurisprudência que eu não preciso demonstrar um prejuízo ao erário, o autor aqui, para fazer a ação popular. Até pode, mas não é indispensável. Até aqui, ok? Beleza. Eu disse para você que existem duas espécies, né, de ação popular. Uma repressiva e uma preventiva. Então, a repressiva é quando já houve a lesividade, né? A lesividade, isso. E preventivo é quando há uma ameaça aqui a esses bens de natureza difusa, ok?
Você encontra isso aqui, ó, quando a Constituição fala anular ato lesivo. Aí dá a impressão que seria só depois que já houve a lesividade. Mas não, entende-se que ele pode ser feito após a lesividade ou ainda de forma preventiva. Agora vamos para aquela parte nossa conhecida já a respeito da legitimidade. Então, legitimidade é quem pode fazer a ação popular, quem é o autor, quem é o réu dessa ação. Aqui a Constituição não usa a expressão impetrante, impetrado. Lembra que ela usa a expressão impetrante, impetrado quando fala, por exemplo, do habeas corpus, do habeas data. Aqui a gente usa a expressão autor e réu, mas é tudo a mesma coisa. É só nomenclatura, é o nomezinho que se convencionou a adotar aqui. Quem é o autor da ação popular? Um único tipo de pessoa, que é aquele que é cidadão. Então vamos lá. O autor é qualquer cidadão. Professora, quem é o cidadão aqui para fins, né, de ação popular? O cidadão é aquele que tem capacidade eleitoral ativa. É aquele que pode, pelo menos, votar. Por isso que a gente vai dizer que a ação popular é um remédio constitucional que decorre do exercício da democracia direta. Então, olha que legal isso aqui. O cidadão, ele pode diretamente participar das decisões políticas do Estado. Ele pode interferir, sem ninguém intermediando isso aqui, uma decisão política do Estado. Então, o Estado vai lá e está fazendo algo lesivo ao patrimônio público. Eu faço o quê? Eu fico olhando, né? Pensando assim, ai, não posso fazer nada. Fico fazendo textão, né, na internet, mandando as coisas lá só no meu WhatsApp. Não, posso fazer isso? Claro que pode. Mas a questão é, eu só posso fazer isso? Será que não existe nada, né? Será que a Constituição não se preocupou em garantir alguma coisa para os cidadãos poder defender os interesses da coletividade? Claro que ela pensou, que é a tal da ação popular. O problema é que pouca gente conhece aqui esse instrumento, esse remédio constitucional. Por isso que a gente vai dizer que a ação popular ela decorre do exercício da democracia direta. Na tua prova vai dizer que é democracia indireta. Tá errado. É da democracia direta, porque é o cidadão diretamente tomando uma decisão. Ele não vai eleger alguém para tomar essa decisão. É ele agindo de forma direta. Então, de novo, a ação popular é um instrumento de soberania popular, ou seja, um instrumento de democracia direta, dada apenas ao cidadão. O cidadão é aquele que tem capacidade eleitoral ativa, é aquele indivíduo que pelo menos pode votar. Ah, professora, tem que ter capacidade eleitoral passiva para ser cidadão? Capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado, ou seja, preenchidos os requisitos de elegibilidade. É a pessoa que pode se candidatar. Para ser cidadão, basta que o indivíduo possa votar. Então, eu posso ter um indivíduo considerado como cidadão que vota, mas não pode se candidatar. Quer um exemplo? O adolescente de 16 anos. O adolescente de 16 anos, ele pode fazer o quê? Ele pode votar. Ele não pode tirar o título de eleitor? Claro que pode. Então, ele pode fazer o título eleitoral e votar nas eleições. Mas ele pode se candidatar? Não pode, porque o cargo mais próximo ali para ele poder se candidatar seria o cargo de vereador, que exige idade mínima de 18 anos. Então, o adolescente de 16 anos, ele vota, mas não pode se candidatar. Logo, esse indivíduo, ele já é considerado cidadão. Então, para eu dizer que uma pessoa é cidadão, basta que essa pessoa possa votar, basta que ela tenha feito o seu título eleitoral, basta que ela tenha condições para participar de uma eleição, ok? Votando aqui. Essa a exigência para a ação popular. Tanto que é documento indispensável o título eleitoral. Então, ó, na hora de fazer a ação popular,
Primeiro documento que a gente coloca lá, né? A procuração para o advogado, que tem que ter advogado, a única que não precisa, lembra de advogado? É apenas o habeas corpus. E o segundo documento que eu sempre coloco na ação popular é o título eleitoral, dizendo, ó, preenchi o requisito aqui, sou sim um cidadão. Veja que para fazer a ação popular, não precisa de várias pessoas. Muita gente acha que a ação popular é uma ação movida por várias pessoas, e não é. A ação popular, ela pressupõe uma única pessoa. Então, um único indivíduo que é cidadão, ou seja, não é qualquer brasileiro, não pode ser estrangeiro, não pode ser pessoa jurídica, porque pessoa jurídica não pode votar, é que pode fazer, então, a ação popular, ok? Então, um único indivíduo pode fazer aqui a ação popular. Muito bem. Quando que pode começar a votar? Então, vamos colocar aqui. A capacidade eleitoral ativa. Bom, o voto, ele é facultativo já a partir dos 16 anos. Então, cuidado aqui com questão de prova. É possível que um adolescente de 16 anos faça ação popular? É, desde que ele tenha o título eleitoral. Porque pode ser que ele tenha 16 anos e não tenha feito o alistamento eleitoral, ainda não tem o título. Se ele não tem o título, ele não é eleitor, ele não é cidadão, ok? A partir dos 18 anos, então, que como regra é obrigatório. Isso porque existe a possibilidade de alistamento facultativo para maiores de 18 anos, como é o caso do analfabeto, ok? Então imagine uma pessoa lá, analfabeta, que tenha 18 anos, o alistamento, fazer o título eleitoral para ela não é obrigatório. Mas isso a gente vai ver melhor lá na parte de direitos políticos. O que eu quero que você grave aqui que, para fazer ação popular, basta que seja uma pessoa física, vamos colocar isso aqui, tem que ser uma pessoa física, em regra, um nacional, tem que ser brasileiro, porque são brasileiros, né, que podem exercer direitos políticos, com a exceção, vou destacar aqui, mas a gente vai ver melhor para frente, daquele português, que é o indivíduo português de Portugal, que está residindo no Brasil e é tratado como se brasileiro fosse. Essa é a única exceção, mas vamos colocar aqui a regra. Então, para ser cidadão, tem que ser uma pessoa física, nacional e tem que estar no pleno exercício dos seus direitos políticos. Ou seja, tem que pelo menos votar. Não cabe, então, por quem? Não cabe ação popular por pessoas jurídicas, pessoa jurídica não é cidadão, né? Não cabe aqui ação popular movida pelo Ministério Público. Lógico. MP é cidadão? Não, não, não. MP é um ente, né? Um órgão aqui. A gente está falando que quem faz isso é o cidadão. Ministério Público não pode ser autor, não pode iniciar, ingressar uma ação popular. Apenas, repito, até você cansar. É apenas e tão somente o cidadão. Ok aqui? Então não cabe pelo Ministério Público, não cabe pessoa jurídica, não cabe também ao estrangeiro. Salvo, como eu disse, a exceção do português equiparado. Essa figura a gente vai ver lá na aula de nacionalidade. Português equiparado, como eu disse, é aquele português, ou seja, estrangeiro, que é tratado como se brasileiro fosse. Aí, nesse caso, esse português, ele pode exercer direitos políticos, ele pode, inclusive, votar e se candidatar, ok? Tá. Em relação ao adolescente de 16 anos, eu quero fazer um aprofundamento desse tiquinho aqui e eu preciso que você preste bastante atenção agora. Bom, o cara que tem 16 anos, ele pode fazer uma ação judicial? Não estou falando da ação popular. Ação judicial? Até pode, mas como ele não é plenamente capaz, como ele é considerado como relativamente incapaz, esse adolescente ele tem que estar representado pelos seus responsáveis. Então, por exemplo, se um filho seu, criança ou adolescente, quiser fazer uma ação judicial, o pai ou a mãe vai ter que estar representando essa criança, esse adolescente, numa ação.
uma ação, por exemplo, de alimentos, né? Está pedindo pensão lá para o pai ou para a mãe da criança. A ação vai ser feita no nome da criança, mas ela vai estar representada pelos seus pais, porque ela ainda não tem capacidade aqui para ingressar com ação judicial. Ela é relativamente incapaz ainda, ok? Ou no caso da criança, né, absolutamente incapaz. Agora vamos pensar no adolescente de 16 anos. O adolescente de 16 anos, ele pode votar, mas ele é considerado como relativamente incapaz. Então, em tese, para fazer ações judiciais, esse carinha aqui de 16 anos tem que estar representado pela mamãe e pelo papai. E daí eu te pergunto, o cara que tem o título eleitoral e quer fazer uma ação popular, mas tem 16 anos, será que ele vai ter que estar representado pelos seus pais? E aqui a resposta, de acordo com a doutrina, é não. Isso porque a ação popular, ela não é apenas uma ação judicial qualquer. A ação popular é o exercício de democracia, é um exercício da própria democracia direta. Então, fazer a ação popular é um ato tão importante quanto votar. Então, se o adolescente pode votar e não precisa estar lá com a mamãe ou o papai dele representando, porque ele pode votar, então ele também tem condições de fazer sozinho, sem estar representado aqui, a ação popular, ok? Então você anota aqui, ó, que o menor de 16 anos, então esse, né, a partir ali dos 16 anos, não precisa estar representado, assistido na ação popular. Ok aqui? Beleza. Então, resumindo, para a gente fechar o nosso raciocínio. Quem é o autor da ação popular? Qualquer brasileiro? Não. Qualquer indivíduo? Não. Qualquer cidadão, que é aquele que tem capacidade eleitoral ativa. É o cara que pode votar. E ele já pode fazer isso a partir dos 16 anos. E mesmo ainda sendo menor de idade, ele não vai precisar estar representado pelos seus pais, pelos seus responsáveis. Logo, o cidadão, ele necessariamente é aquela pessoa física, nacional, salvo o caso do português, que tem direitos políticos, que vota, que tem um título eleitoral. Agora, quem não pode, então, fazer ação popular? Quem não é cidadão. E quem não é cidadão? Por exemplo, a pessoa jurídica, empresa, ou Ministério Público, ou mesmo estrangeiro, salvo o caso do português equiparado. Porque o português equiparado, ele vai ser tratado como se brasileiro fosse, logo é um indivíduo, e se ele tiver o título eleitoral, ele é considerado como um cidadão. Toda ação popular decorre do exercício de democracia direta. Ok? Muito bem. Quem é o réu disso aqui? Contra quem eu faço a minha ação popular? O réu, ele vai ser aquela pessoa jurídica de direito público ou mesmo, né, de direito privado aqui. Pode ser aquele agente beneficiário e a entidade ou ainda a entidade lesada por esse ato lesivo aqui, o que for. O réu, aqui? Aí. O réu dessa ação é todo mundo que esteja envolvido na lesividade desses bens. Então, por exemplo, num contrato, né, de licitação, contra quem eu faria essa ação popular? Eu posso fazer essa ação popular contra a própria administração pública, né, contra quem assinou lá o contrato, dizendo, você assinou esse contrato, União, Estado, município, você assinou esse contrato, isso aí está lesando o patrimônio público, moralidade, meio ambiente. Então, eu posso colocar a entidade ali administrativa. Eu posso colocar até mesmo também o ente lesado. Vamos imaginar que está sendo lesado um determinado patrimônio, uma entidade específica. Coloca lá a entidade lesada. Está sendo lesada por quem? Quem está ganhando com isso aqui nessa história? O fulano, o beltrano, né? O etc. Ele também pode ser réu nessa ação penal. Essa ação popular. Ok? Então, o réu da ação popular pode ser tanto uma pessoa física quanto também uma pessoa jurídica. Veja que o autor da ação popular só pessoa física, não pode ser jurídica, mas o réu pode ser pessoa física ou jurídica. Ok?
Então, pessoa jurídica, eu vou colocar aqui também pessoa física, agente, beneficiário, entidade lesada aqui por esse ato. Seguimos. Gratuidade. Veja que a Constituição ela fala assim, ó, que essa ação ela é gratuita para o autor. Não diz isso? Ai, professora, não me recordo. Leia a Constituição, ela nos responde, olha só, ela diz, ação popular, bibibi, 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 bibibi. Aí diz lá, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus da sucumbência. O que ele está dizendo? Autor, para você a ação é gratuita. Veja que a ação popular, ela não é gratuita para todo mundo. A ação popular ela é gratuita para o autor. Isso porque não faz sentido a Constituição dar um direito para o cidadão que ele vai ter que pagar para defender um direito que não é só dele. Você concorda comigo? Quando o autor faz a ação popular, ele não está fazendo a ação popular para defender o interesse dele. Ele está defendendo o interesse da coletividade, o interesse difuso. Imagine que ele tivesse que pagar custas aqui. Bom, se ele tivesse que pagar custas, não existiria ação popular nesse país. Porque às vezes a pessoa, para defender o interesse dela, ela não quer fazer ação porque tem que pagar. Imagine para defender o interesse dos outros, né? Defender interesses de toda a coletividade. Certamente não existiria ação popular nesse país, né? Então, por isso que a Constituição, pensando nisso, até como uma forma de incentivar que as pessoas, que o cidadão faça essa fiscalização dos atos estatais, é que a Constituição falou que é gratuita. E ela diz gratuita quando ela diz que é isenta, não paga custas e ônus de sucumbência. As custas são as despesas do processo, taxa judiciária, as custas que você tem lá para a atuação acontecer. Ônus de sucumbência é o prejuízo econômico de quem perde. Vou te contar um negócio. Quando se faz uma ação popular, existem advogados envolvidos aqui, não tem? Então, imagine que eu faço ação A contra B, beleza? Tem advogado aqui no autor e tem advogado aqui também no réu. Existe uma regra processual, que é o ônus de sucumbência, que paga as despesas e o advogado da parte contrária, quem perde. Então, quem perde, paga. Esse é o ônus da sucumbência. Sucumbe aquele que perde. Então, é o ônus, o prejuízo de quem perdeu. Então, perdeu, vai arcar aí com as consequências. Esse é o ônus de sucumbência, incluindo nele aqui as despesas de honorários dos advogados da parte contrária, assim, da parte vencedora. Pois é. O autor, ele fica dispensado, ele não vai pagar nem as despesas processuais e nem o ônus de sucumbência se ele perder. Isso porque o autor, ele pode fazer uma ação popular e perder. Pode acontecer? Claro. Imagine que ele alegou a lesividade e o juiz entendeu que não era lesivo. Ah, então porque o juiz entendeu que não era lesivo, então ele vai ter que pagar as despesas? Não. Veja que o autor aqui se presume que ele esteja de boa fé. A Constituição só vai dizer que o autor vai pagar custas, vai pagar ônus de sucumbência, se ficar demonstrada a sua má-fé. O que é isso? Que o autor fez ação de sacanagem. Então, se provar no processo que o autor fez essa ação para prejudicar fulano, por interesses escusos, né, na malandragem, na sacanagem, aí ele vai ser condenado pela má-fé e vai ser condenado, então, a pagar as custas e ônus de sucumbência. Por isso que a gente pode afirmar que, como regra, a ação popular ela é gratuita para o autor. Veja de novo, ela não é gratuita para todo mundo, ela é gratuita para o autor, que presume-se de boa fé. Agora, se ele tiver de má fé, se ele tiver de sacanagem, aí ele vai ter que pagar as custas do processo e ainda o ônus da sucumbência, ou seja, os honorários, as consequências aí da parte contrária. Você entendeu isso? Então, vamos lá. A ação ela é gratuita para o autor, salvo se comprovada a má-fé. Importante aqui, ó, a má-fé não se presume. Então, de novo lá. Como já vi questão de prova. Perdeu a ação porque não tinha provas. Não quer dizer que está de má-fé.
perdeu a ação porque achou que era uma coisa e no final era outra. Não vai ser condenado de má-fé. Veja, a má-fé não se presume. Ela precisa ser declarada e o juiz é que vai analisar ali pelo caso concreto se houve ou não situação de má-fé. Então, perdeu porque o juiz julgou improcedente, não é má-fé. Perdeu por ausência de prova, não é má-fé. Só perdeu porque perdeu, não é má-fé. Tem que estar declarada a má-fé para reconhecer aqui o pagamento de custas e ônus de sucumbência. Ok isso aqui? Beleza. É uma ação que, assim como todas as demais, precisa de advogado. Lembra? A única que não precisa de advogado é apenas o habeas corpus. Ok? Seguimos ainda, então. Vamos falar a respeito da atuação do Ministério Público. Como é que funciona o MP e a ação popular? Olha aqui para a tia. Vamos lá. Você viu comigo que o Ministério Público, ele não pode ser o autor da ação popular, ok? Então, o Ministério Público, ele não pode ingressar com a ação popular. Mas você concorda comigo que a ação popular, ela defende direitos difusos? Direitos da coletividade? Pois é, direitos que são de interesse do Ministério Público. Então, na ação popular, o Ministério Público, ele vai atuar como fiscal da lei, que nós chamamos de custos legis. Eita, latinzão, velho de guerra, moendo hoje. O Ministério Público, então, ele vai atuar como fiscal da ação popular. Então, ele vai emitir parecer ali na condução da ação popular. Então, o autor e o réu que estão discutindo, que estão brigando. Mas o Ministério Público dá pitaco aqui, porque ele está ali para defender a sociedade. E a ação popular também serve para defender os interesses da sociedade. Então, a atuação do Ministério Público na ação popular se dá como fiscal da lei. Custos legis. Legal. Entretanto, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o cara faz a ação popular e, de repente, esse autor some. Não precisa imaginar, não. Aconteceu isso comigo. Meu amor, tia vai te contar essa história, você não esquece nunca mais esse negócio de ação popular. Eu, logo no início de carreira, né, animada, sempre gostei do direito público e queria só trabalhar na área do direito público, né? Fazendo ação popular, mandar em segurança, era tudo que eu queria fazer da minha vida. Legal. Aí eu estava trabalhando no escritório e chegou uma senhora muito distinta, elegante ali para mim e falou que queria fazer uma ação popular contra o prefeito de um determinado município, porque estava rolando uma licitação fraudulenta, assim. Tá. E tinha todo um esquema envolvido. Eu achei aquilo sensacional, né? Falei, maravilha, aqui é agora que eu tô em casa, né? Aqui nós vamos arrebentar e vamos fazer, então, aqui essa ação popular. Aí eu peguei os documentos dela, tudo, né? Falei o valor da ação. Falei, é tanto para eu fazer a ação, né? Porque a ação popular, ela é gratuita nas despesas do processo, né? Mas se a pessoa quiser contratar um advogado particular para fazer a ação popular, ela vai ter que pagar ali, né, o valor do advogado particular, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, eu falei, olha, para eu fazer a ação popular, eu vou cobrar tanto. E ela falou, não tem problema. E lascou e me deu o dinheiro ali no vivo. Assim, ó. E eu fiquei emocionada, né? Porque no início de carreira a gente tá morrendo de fome. Aí eu peguei o dinheiro e falei, não, deixa pra nós, vamos fazer. Aí eu falei, ó, só preciso das provas e tudo mais. Ela falou, não, eu mando pra você tudo certinho, tem testemunha, papapá. E eu, show de bola, beleza. Comecei a fazer ação, né? Animada, tal. E começo a ligar pra tia, né? E as provas e tal. Aí ela falou, não, ela me mandou algumas coisas, meio assim, mais ou menos, e falou, não, vamos fazer ação, porque a gente vai provar isso através de testemunhas, eu preciso pegar o endereço, as coisas das testemunhas. Tá bom. Eu, tonga, né, na época, fiz a ação popular. Mandei a ação popular, animada, vou ganhar a minha primeira ação popular. Distribuí a ação começou a correr, o processo começou a correr e, de repente, a passos lentos, né, como infelizmente é, e daí, de repente, chegou a época, né, de se apresentar as testemunhas e tudo mais, e eu fui tentar achar essa mulher. Quem disse que eu achava essa mulher? Sumiu do mundo do sumiu.
desapareceu, evaporou, escafedeu-se. A mulher desapareceu. E eu tinha o endereço dela, que ela tinha me passado ali, o título eleitoral, tudo e tudo mais. Fui atrás dela na cidade, não era nem Curitiba, era uma cidadezinha vizinha lá, fui atrás, não achei ninguém, sumiu. Diz a lenda, eu nem sei se isso é verdade, mas diz a lenda que essa era uma ação popular com finalidades políticas. Os caras pegaram alguém lá, uma senhora, deram dinheiro para ela contratar uma tonga aqui, né, para fazer uma ação popular para usar isso em campanha eleitoral. É mole para dizer assim, inclusive, tem uma ação popular contra o fulano, desse nível. E daí, quando eu soube da situação toda, que eu não encontrava mais a mulher, eu renunciei o mandato do processo, fiz tudo o que eu tinha que fazer para me resguardar pelo Estatuto da OAB, porque eu não tenho culpa de nada, né? E falei, inclusive, que eu não estava mais localizando ela. Nesse caso, como a autora sumiu, o que vai acontecer? O Ministério Público vai assumir essa ação. Por que a ação ela não vai ser extinta, não acaba por aí, já que o autor sumiu? Porque aqui não se está defendendo o interesse dela. Aqui o interesse que está sendo discutido é da coletividade, da sociedade. Então aqui todo mundo tem interesse de saber se houve mesmo a lesividade, o patrimônio, moralidade, meio ambiente. Você está entendendo? Então por isso que o Ministério Público, ele pode, no caso de omissão, ausência do autor, sucedê-lo, assumir aqui a ação popular. Mas ele só vai fazer isso quando, de fato, o autor, né, não der mais as caras. Inclusive, eu soube que o Ministério Público assumiu esse processo porque eu já estava morando aqui em Cascavel e o promotor me ligou. Me ligou e falou, nossa, doutora, não sei o quê, você tem certeza que você não sabe onde está essa mulher? Eu falei, cara, ela sumiu, eu não sei onde ela se encontra. E eu até conversei com ele, falei que procurei e tudo mais. Ele falou, não, então eu vou ter que assumir aqui a ação popular. E foi isso que aconteceu. Ok? Então veja que o Ministério Público, ele não inicia a ação popular, mas ele eventualmente pode substituir ou suceder o autor na sua omissão, tá? Então vou colocar aqui, pode substituir ou suceder o autor. Ficou claro isso? Beleza. Em relação a foro, né? Aqui vamos lá. Em regra, para algumas pessoas, elas são julgadas por tribunais superiores a depender da ação. Sim ou não? Algumas autoridades, pela posição que ocupam, possuem um negócio chamado prerrogativa de foro. Então, por exemplo, em regra, não é a mais absoluta, mas em regra, se o presidente da República, vamos imaginar aqui, né? O presidente da República comete um crime comum, ok? Um crime comum. E ele quer fazer, sei lá, uma ação. Então, essa ação penal vai tramitar onde? Contra o presidente. Vai tramitar onde? Vai tramitar perante o Supremo Tribunal Federal. Vamos imaginar um mandado de segurança, ou mesmo, sei lá, um habeas corpus, contra um ato do presidente. É possível? Claro que é. Onde você acha que vai tramitar esse habeas corpus, esse mandado de segurança? Ué, se é contra um ato do presidente, eu acho que, sei lá, chuta com o coração. Será que é no Supremo Tribunal Federal? É no Supremo Tribunal Federal. Então, algumas autoridades, elas respondem com prerrogativa de foro. Elas respondem perante instâncias superiores. Ok até aqui? Beleza. Essa regra vale para as outras ações, para os outros remédios constitucionais, mas não para a ação popular. Como regra, na ação popular, não há prerrogativa de foro. Por isso que, se você quiser fazer uma ação popular contra o presidente da República, você não vai fazer essa ação popular lá no STF. Essa ação popular, ela deve ser feita perante onde? Perante o juiz natural lá da sua comarca, que a depender, então, né, da discussão, pode ser a Justiça Comum ou a Justiça Federal. Mas a ação popular, ela vai tramitar sempre em primeira instância. Regra, né? Ela começa em primeira instância. Então, nem mesmo contra o presidente da República, a ação popular, ela inicia-se em instâncias superiores. Por que isso? Porque eu estou garantindo o direito do cidadão.
E se eu te perguntar assim, ó, pensando na prática, apesar que hoje tem processo eletrônico, né? Mas o que é mais fácil para o cidadão? Ele fazer ação lá no juiz da sua cidade ou ele ir lá para Brasília, no Supremo Tribunal Federal? Considerando que nem todo mundo mora em Brasília, né? Ou o que é mais fácil? É mais fácil o cidadão fazer ali onde ele está do que ele ir perante lá o Supremo Tribunal Federal. É essa a ideia, aquilo que está mais acessível, mais fácil para o cidadão. Então, em relação ao foro, não há aqui prerrogativa de foro na ação popular como regra. Tá? E para a nossa prova, é a regra aqui que você precisa saber. Maravilha? Muito bem! E fechamos aqui, então, essa nossa aula a respeito da ação popular. Espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até a próxima.